Doutor Destino é um dos maiores vilões da história dos quadrinhos, talvez até maior que o próprio Thanos, mas eu acredito que ele não vai conseguir superar o Thanos no cinema. Não é porque o personagem é pior, não é porque Robert Downey Jr. é uma escolha ruim, e nem porque os irmãos Russo perderam a mão. O problema é outro. Em julho de 2024, a Marvel cancelou 2 anos de planejamento num único final de semana. Trocou o vilão, trocou o título, trocou o plano inteiro. E a maioria das pessoas até aplaudiu, mas ninguém parou para perguntar uma coisa. O que isso revela sobre a situação da Marvel? Porque quando você entende o que aconteceu nos bastidores, a empolgação com o Doutor Destino começa a ter um gostinho diferente, viu? Então você fica aqui porque tem uma informação no final que pode mudar completamente como você vai entrar na sala do cinema para assistir Vingadores do Vez. E antes de você me chamar de hater, calma lá. Não é isso não, tá? Eu acho que Doomsday pode ser um filme fenomenal. Os irmãos Russo têm um currículo absurdo. Mas o que vamos falar hoje não é sobre o filme ser bom ou ser ruim. É sobre uma pergunta bem específica. O Doutor Destino tem alguma chance real de entrar para a história do cinema do mesmo jeito que o Thanos entrou? E a resposta que eu cheguei depois de entender o que aconteceu nos bastidores vai te incomodar, independente se você torce para Marvel ou não. Pra gente entender o tamanho do problema, você já parou pra pensar o que foi o Thanos no universo Marvel? Em 2012, na cena pós-crédito de Vingadores, veio a primeira pista. Um servo relata a derrota de Loki e então ele se vira lentamente pra câmera e dá um sorriso. Não teve luta, não teve nenhuma demonstração de poder e nem sequer uma fala. Agora pensa, a Marvel tentou fazer a mesma coisa com o Doutor Destino. Na cena pós-crédito de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, ele aparece de costas, encapuzado, segurando a máscara na mão. Sem mostrar seu rosto, sem falar nenhuma frase, mesma lógica. A estrutura é praticamente idêntica à primeira aparição do Thanos em 2012. Só que tem uma diferença que muda tudo. Depois do sorriso do Thanos, a Marvel passou 6 anos construindo o personagem antes de colocar ele como vilão principal. Já com o Doutor Destino, depois da aparição do Quarteto Fantástico, ele já é o vilão central do próximo filme dos Vingadores. Então, por mais de meia década, a Marvel foi plantando peças com calma, as Joias do Infinito apareciam em vários filmes diferentes, enquanto o Thanos era construído aos poucos como uma ameaça distante, mas cada vez mais assustadora. Em Guardiões da Galáxia, por exemplo, vimos a explicação da relação cruel dele com a Gamora e a Nebulosa, obrigadas a competir entre si desde quando eram crianças. Na época, aquilo parecia apenas uma forma de mostrar o quão monstruoso ele era. Mas anos depois, em Guerra Infinita, a Marvel cobrou essa construção, quando Thanos precisava sacrificar a própria Gamora para conseguir a Joia da Alma. O momento ganha um peso emocional que só existe porque aquela relação já tinha sido construída antes. E além do tempo de construção, Thanos tinha uma coisa muito importante, que era a motivação. Ele não fazia o mal porque gostava do mal, ele tinha uma crença, uma lógica que ele genuinamente acreditava ser necessária. Eu acho que essa motivação dele tem um baita furo lógico aí que não faz o menor sentido. Um ser com o poder das 6 joias do infinito podia simplesmente criar recursos infinitos ou criar o mundo que ele quisesse, né? Fazer praticamente tudo o que ele quisesse ao invés de eliminar metade da vida. Mas isso não importa muito pro impacto do personagem, tá? O que importa é que ele realmente acreditava naquilo de verdade. E o mais importante, conseguiram com que ele transmitisse essa sensação pra gente, deixando o Thanos, como na minha opinião, o vilão mais bem trabalhado da Marvel. Anos depois do fim de Vingadores Ultimato, e a gente ainda debate sobre esse personagem. Isso não acontece com o vilão raso. Então a Marvel tinha uma fórmula, e uma coisa essencial nessa fórmula foi o tempo. Apresentou aos poucos ali as joias, detalhes que eram incríveis a gente ficar conectando ali em cada filme. Eu pelo menos me amarro muito ficar ali vendo o que passou naquele filme, passou no outro, ficar fazendo as conexões que cada filme apresenta. E isso foi, infelizmente, se perdendo com o tempo, né? E quando chegou a hora de encontrar o próximo Thanos, o que aconteceu a seguir é um dos maiores erros que eu já vi no estúdio cometer, viu? Depois de todo o fracasso que foi a fase 4, tentar trazer o Kang como o maior vilão da Marvel, eles perceberam que o Kang não ia emplacar e que essa nova fase com os novos atores estava de mal a pior, né? Vamos falar sério, a situação estava complicada. E então qual foi a solução? Trazer o Chris Evans de volta, o Robert Downey Jr., chamar os irmãos Russo. A Marvel não tá apostando no futuro não, tá? Ela tá correndo pro passado, porque ali o futuro já não funcionou. Trazer Robert Downey Jr. de volta como vilão, se a gente olhar superficialmente, é um movimento inteligente, é um dos atores mais amados da Marvel, sem dúvida, né? Esse cara gera hype instantâneo, é uma baita sacada porque ele resolve o problema do vilão sem precisar de anos de uma construção prévia. Mas olha o que isso revela na prática pra gente.
Thanos chegou lá em 2012, sem pressa, vários outros vilões apareceram ali antes dele, inclusive vários vilões faziam conexão com ele, o que torna tudo ainda mais incrível. Já o Doutor Destino chega não porque é um vilão que foi pensado para aquele momento, ele chega porque a Marvel precisa muito de um nome que gere hype e bilheteria. E principalmente que possa trazer ali o universo Marvel de volta para os trilhos, né? E a Marvel tem um plano que está muito bem desenhado de como eles vão fazer isso, viu? O desafio que os irmãos Russo têm pela frente é gigantesco. Eles precisam apresentar o Doutor Destino, construir ameaça, estabelecer motivação, fazer ele parecer genuinamente assustador. Tudo dentro de um único filme que ainda precisa equilibrar os Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, provavelmente Thunderbolts, vários nomes que precisam ser trabalhados nesse filme. Thanos chegou em um momento em que o universo já estava bem construído. Aqui, se a gente parar para pensar, não se tem nada construído por esse filme, né? Porque Vingadores Ultimato, podemos dizer que foi o fim de uma era e que a Marvel ia ali seguir com novos rostos, né? Novos personagens, ter novos segmentos, mas acabou dando tudo errado. Parece que a Marvel está apelando muito para a nostalgia em Vingadores Doomsday. Você não compra a construção narrativa com o cachê de um ator famoso. Isso até resolve ali o problema do hype, mas não resolve a conexão emocional que faz acontecimentos como o estalo do Thanos, por exemplo, ter sido um choque na tela do cinema. Fala sério, né? Mas aqui entra uma coisa interessante que muda toda a perspectiva e que talvez a Marvel esteja muito consciente desse problema mais do que parece. Se a gente parar para analisar a estrutura de Guerra Infinita, onde o Thanos vence e os heróis perdem, depois em Vingadores Ultimato eles se reagrupam e revertem tudo, né? E tudo indica que a história vai se repetir em Doomsday. O Doutor Destino provavelmente vai vencer, os universos ali vão colapsar e os heróis vão perder, para depois em Guerras Secretas eles se reagruparem e ganhar deles ali, ter os Vingadores aí tendo sua vingança, né? Então tá tudo muito óbvio com as informações que temos hoje. A Marvel tá trazendo Robert Downey Jr. de volta, assim como Chris Evans, para trabalhar o hype e nostalgia. E provavelmente vão copiar essa mesma estrutura que o filme foi em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. A diferença é que a Marvel não vai cometer o mesmo erro de tentar continuar ali com a história, mas sim vai fazer um reset, né? Tentar ali selecionar o que funcionou nos últimos anos. E tem um indício concreto disso, que a Feige já confirmou que Guerras Secretas vai ser tipo um reset, né? Não um reboot total, mas uma reorganização onde Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico sempre coexistiram ali na mesma linha do tempo. Então não é um reboot, é uma seleção, literalmente. A Marvel mantém o que funcionou e descarta ali silenciosamente o que não funcionou, sem precisar dar satisfação ali sobre pontas soltas da fase 4 e várias outras coisas. É inteligente, mas mesmo que funcione perfeitamente, tem uma conta aí que o Doutor Destino provavelmente não vai conseguir pagar. E é aqui que a comparação fica mais cruel. Mas antes me falem nos comentários, você acha que esse reset é uma decisão certa ou a Marvel tá jogando fora ali anos de construção à toa? Me conta aí. Mesmo que Doomsday seja tecnicamente perfeito, a falta de tempo traz vários problemas pro Doutor Destino e olha, eu não vou nem comparar ele agora diretamente com o Thanos. Imagina só, o próprio Kang, que fracassou, teve uma temporada ali inteira na série de Loki para ali plantar a semente, teve um filme inteiro como vilão no Homem-Formiga, só para apresentar ele em combate antes do confronto com os Vingadores. Muito tempo de tela dedicado exclusivamente a construir aquele vilão. E mesmo assim a execução saiu fraca, sem peso. A verdade é que ninguém sente falta do Kang como vilão, né? O Doutor Destino não tem nada disso. Ele não tem nenhuma série, nenhum filme solo e nenhuma conexão valiosa deixada em nenhum outro filme. O Doutor Destino vai ser apresentado igual seu amigo te empurrando para conhecer a menina lá na festa. Vai lá, se vira e depois me conta como foi. A Marvel tá tentando fazer com que o Doutor Destino, com menos tempo que o Kang teve, o trabalho que nem o Kang conseguiu fazer com mais tempo. Não parece ali que a conta fecha, né? Mas antes de fechar, tem algumas informações que podem virar tudo que eu disse aqui até agora. O que eu sei é o seguinte, os irmãos russos são cineastas excepcionais. Guerra Civil, Guerra Infinita, Ultimato, o currículo fala por si só. Eu torço muito para que Doomsday seja incrível, de verdade, porque eu amo os filmes da Marvel. Eu cresci assistindo esses filmes. E poxa vida, né? Tem sido triste aí, boa parte das produções aí ultimamente, da Marvel foi meio triste. Mas torcer pro filme dar certo não é ignorar o que tá na nossa frente. E o que tá na nossa frente hoje é um vilão que tá chegando sem construção. Um universo que passou anos aí sem criar raízes de verdade. Daqui 10 anos, quando alguém falar em Doutor Destino,
vai ser marcante como foi o estalo do Thanos, por exemplo? Acho difícil, hein? A Marvel teve a coragem de construir o Thanos com paciência uma vez. Agora a gente vai descobrir se ela ainda tem essa coragem, ou se dessa vez o Hype vai ter que fazer o trabalho que o tempo não fez, né? Eu de coração esperava muito ver o Robert Downey Jr. voltando um dia como Homem de Ferro, e não como um vilão, né? Acho que ele ali como Tony Stark é o meu personagem preferido na Marvel, fala sério. Espero que ele ainda reprise esse papel algum dia, quero muito ver ele de novo como Homem de Ferro, mas ele como Doutor Destino eu tenho certeza que vai ser fenomenal. Bom, pelo menos eu espero que sim, torço muito para que seja um grande papel e que ele surpreenda todo mundo. Mas se tem uma frase que resume muito bem tudo isso, é a seguinte: a Marvel não trouxe o Doutor Destino porque ele era o próximo passo natural da história. Ela trouxe porque precisava desesperadamente de um vilão que gerasse hype. Agora bora trocar uma ideia. Você acredita que o Doutor Destino já era um plano ali sendo pensado há tempos ou foi puro desespero ali depois do Kang? E o mais importante, você acha que o Doutor Destino tem alguma chance real de superar o Thanos ali na memória do cinema? Bora trocar uma ideia agora, porque eu tô junto com vocês aí nos comentários, hein? Olha, assiste um desses vídeos aqui sugeridos porque eles estão bem bacanas. O canal só tem 4 meses de existência, mas devagarinho eu tô aprendendo com você aí como deixar o vídeo cada vez melhor. Obrigado do fundo do meu coração por escolherem fazer parte do Plot Twist desde o início. Essa jornada com vocês está sendo fenomenal. Sério mesmo, de coração, muito obrigado. Já somos quase 1000 inscritos, hein? Quase 1000 inscritos em 4 meses, isso está sensacional. Obrigado mesmo do fundo do meu coração. Fica com Deus, eu sou o Murilo, te vejo no próximo vídeo. Valeu!